Os 3 piores erros na hora de você montar o seu grow, seu cultivo indoor. Quais erros você não deve cometer? Independente se você vai montar um grow mais caro, com maior investimento ou mais barato, você tem que ficar atento para não errar nessas coisas. E vamos lá para o meu grow que eu vou te mostrar o que você não pode errar. Bom, e a primeira coisa que você não pode errar é isso aqui, ó. Isso aqui também. O que é isso? A circulação de ar. Você tem que ter uma circulação de ar tanto do grow, né, de dentro do grow para fora, de fora do grow para dentro. Essa aqui é uma de saída de ar. A de entrada de ar está do outro lado, mas essa aqui é uma de entrada de ar. Então você tem que ter a saída e tem que ter a entrada. Dependendo do seu grow, se ele tiver entradas passivas de ar, como essa aqui, por exemplo, essa é uma entrada passiva. É uma janelinha. Poderia tirar isso aqui, é uma janelinha aqui com uma telinha que passa o ar. Se o seu grow tiver entradas passivas de ar, você pode abrir elas para a entrada de ar ser pela entrada passiva. Dessa forma, você não precisaria do exaustor de entrada de ar. E é muito importante você fazer também a circulação de ar de dentro do cômodo para fora. Por exemplo, aqui a porta fica sempre aberta, uma parte da janela também, para fazer a troca de ar do cômodo para fora. Uma coisa que muitas pessoas erram é não deixar exaustor de entrada ou entrada passiva, né? Deixa tudo fechado. Mas outra coisa que as pessoas também cometem de erro na hora de montar o grow é colocar em um ambiente que o ar não circula. Por exemplo, um porão lá no fundo, sem janela, e aí às vezes mesmo a pessoa tentando levar o ar até lá, às vezes não fica legal. Então você tem que evitar esses lugares onde o ar não circula direito. Ou se tiver que plantar num lugar desse, tem que fazer uma circulação de ar muito boa. O segundo erro que as pessoas cometem é usar um solo ruim. Usa solo ali, às vezes o solo de quintal de casa, ou às vezes um solo orgânico que não foi descansado corretamente ou não está bem equilibrado. A planta começa a dar problema. Isso é extremamente ruim porque não dá para você trocar o solo de uma hora para outra assim, principalmente se a planta já estiver no vaso maior, no vaso definitivo. Então esse é um problema que muitas vezes não tem solução. O que você tem que fazer é evitar o solo ruim. Eu mesmo já caí nessa de tentar fazer um solo muito barato e acabar tendo problemas. Quando eu plantei pela primeira vez, eu usei o solo de turfa com perlita, metade. Depois eu fiquei pensando, esse solo é muito caro, será que eu não consigo fazer um mais barato? E aí eu fui fazer uma receita que eu tinha visto na internet, que era de terra vegetal, areia, humus de minhoca. E aí eu misturei aquilo, né? Misturei aquela areia, terra vegetal, humus de minhoca, ficou um solo extremamente pesado. E aí comecei a plantar. As plantas começaram a ter problemas. Folhas amareladas, folhas secando, folhas enrolando para baixo, ficando fininhas e nada resolvia. Tentava controlar o pH, tentava mudar a luz, nada resolvia. E aí depois eu fui descobrir que era o solo, mas aí já era tarde demais, não tinha o que fazer, elas já estavam ali naquele solo há muito tempo e elas foram com problema até a colheita foi extremamente ruim. É por isso que hoje em dia eu uso isso aqui. Eu uso o solo de turfa com perlita Sphagnotec 50-50 da Favorita Substrato. Inclusive o meu já está acabando, eu já pedi outro. Mas olha a qualidade desse substrato aqui. Olha a qualidade desse substrato de turfa com perlita. Extremamente limpo. As plantas adoram. É ideal para sua planta na fase de germinação, vegetativo, floração. Inclusive dá para você fazer clones com o substrato Sphagnotec 50-50. Hoje em dia eu só uso os substratos da Favorita Substrato, que é uma produtora de substratos premium, e o Sphagnotec é o que eu mais uso aqui, é o de turfa com perlita 50-50. Você encontra os substratos da Favorita Substratos nas melhores grow shops do país. E o terceiro pior erro na hora de montar o seu grow é usar uma luz ruim ou uma luz que não é própria para cultivo. A luz é um dos elementos, se não o elemento mais importante do cultivo. E se você tiver uma luz ruim, suas flores vão ser ruins, não tem segredo. Se você tiver uma luz que não é própria para cultivo,
a colheita também não vai ser boa. Infelizmente, não vai ser boa. Eu queria muito chegar aqui e falar, cara, compra a luz de R$ 10 no supermercado que vai dar certo, você vai ter colheita. Mas infelizmente não é assim. Para você ter um bom resultado, você tem que ter uma boa luz. Isso não significa potência. A potência está mais relacionada com a quantidade. Estou falando aqui de ter uma boa luz. Hoje em dia, as melhores luzes são as luzes Quantum Board, Quantum Bar com o chip Samsung LM301H e o chip LM301H Evo. E aí você tem uma variedade de potência grande, começando em 65 watts e indo até 720 watts ou às vezes até mais, 1000 watts. Então esses foram os 3 piores erros na hora de montar o seu grow. Agora você já sabe como evitar eles para você ser um grower dedo verde e ter colheita das suas flores lindas e resinadas. Eu vejo você no próximo vídeo. Grande abraço e boas colheitas!